Olá, gente! Vim aqui para terminar o vídeo de ontem, que trata sobre corpos rígidos, né? Como eu disse para vocês, eu precisei editar o vídeo, porque depois de 1 hora e pouco deu um problema aqui no computador, e eu não queria perder aquela 1 hora de vídeo já gravada, tá? A edição não ficou bacana, porque eu não sei editar. E aí o áudio ficou adiantado, eu acho, né? Em relação à minha fala, à minha boca. Mas acho que não é tanto a ponto de dar problema, tá? Bom, o que vamos ver hoje então? Vamos continuar de onde a gente parou, tá? Falta ainda um pouquinho de matéria e exemplos para a gente trabalhar os conceitos que a gente viu. E aí, para não ficar esse exemplo solto, eu vou retomar o fim da aula passada, tá? Que a gente estava falando sobre simplificação de um sistema de forças e binários. Ok? Eu tô falando mais alto porque me pediram, então se tiver bom, depois vocês me avisem. Se tiver alto, se tiver baixo, ainda me avisem, tá? Mas eu botei a captura do microfone no máximo e tô falando mais alto. Beleza. Para aí que eu vou tirar meu vídeo. Então, vamos lá. Então, só voltando aqui para o conceito, né, de simplificação de um sistema de forças e binários, o que a gente viu no finzinho da aula passada, que se eu tenho aqui um corpo rígido, vou aumentar a figura um pouquinho aqui, ó. Se eu tenho um corpo rígido, deixa eu pegar a caneta aqui. Se nós temos um corpo rígido, feito, fecha isso aqui. Feche, beleza. Que aqui tá o ponto O, que em geral vai significar o ponto em relação ao qual eu quero calcular, né, ou o momento das forças, enfim, tá? E aí eu aplico uma força F1 e uma força F2 nesse corpo rígido, além desse binário aqui, ó. Aqui eu tenho um momento de um binário já agindo nesse corpo rígido, né? Só que eu quero transladar tudo para esse ponto O, porque eu quero trabalhar com essas forças e esse momento no ponto O. Então, como a gente viu na aula passada, o momento de um binário ele é um vetor livre, tá? Então, basta que a gente translade esse momento do binário aqui para o ponto O. Eu não preciso fazer nenhuma operação extra para transformar, para transladar esse vetor momento do binário, tá? Só que para eu transladar, né, fazer uma translação, tirar o vetor força da sua linha de ação, a gente precisa adicionar o momento em relação ao ponto O dessa força, tá? Então foi isso que nós vimos na aula passada. E aí, se eles estão todos no mesmo ponto, a gente consegue fazer um vetor resultante, tanto da força resultante quanto do momento resultante, tá? E aí o efeito líquido, né, sobre o corpo rígido, ele é o mesmo se eu analisar a força resultante e o momento em relação ao ponto O resultante do que se eu analisar aqui o caso A, né, em que eu tenho duas forças, cada uma a uma distância R1 e R2 do ponto O e o momento num ponto arbitrário desse meu corpo rígido, tá? Então foi isso que nós terminamos vendo a aula passada, eu tô retomando a partir de agora. Então vamos fazer o exemplo, né, que nós começamos a fazer, quer dizer, não começamos a fazer, vocês viram o início ali do vídeo, mas depois eu cortei aquela parte, tá? Então aqui só tá dizendo que eu tenho que fazer a soma de todas as forças e a soma de todos os momentos, tá? Então essa força resultante e esse momento resultante no ponto O, eles vão ter o mesmo efeito líquido, né, do que aquelas forças e momento originais. É só isso que tá dizendo aqui. E aqui temos o nosso exemplo, então. Aonde nós queremos substituir o sistema de forças e binários mostrados na figura por um sistema de força e momento resultante equivalente no ponto O. Meu ponto O tá aqui, ó.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transladar as forças para o ponto O e somar os seus momentos, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu vou definir... Opa, peraí. Quero a régua. Primeira coisa que eu vou definir é o sistema de coordenadas. Certo? Vamos definir que o nosso sistema de coordenadas é esse aqui, ó, x, y. E aí, definindo o nosso sistema de coordenadas, a primeira coisa que nós vamos fazer é decompor essas forças em componentes e fazer a somatória das forças, para calcular a força resultante, tá? Então, essa aqui vai ser minha força 1, minha força 2, minha força 3. Não, vamos primeiro calcular as forças, né, em termos de suas componentes. Quem é a minha força F1? Minha força F1 vai ser 3.000 cosseno de 30 graus na direção X, mais 3.000 seno de 30 graus na direção Y. A força F2. A força F2, ela é 5.000 vezes o cosseno deste ângulo θ aqui. Esse ângulo θ eu obtenho por este triângulo aqui, ó. Então, esse triângulo aqui é 3, 4, que é o mesmo triângulozinho que eu tenho ali embaixo. Então, o cosseno desse ângulo, ele é cateto adjacente divididos pela hipotenusa. 3/5 na direção X, menos 5.000 vezes 4/5, que é o seno do ângulo θ, na direção Y. E a nossa força F3, ela é uma força que está só na direção Y, então ela vai ser menos 4.000 J. Aqui eu omiti a unidade da força, mas todas elas estão medidas em Newton, tá, pessoal? Eu só não escrevi ali no fim. Mas aqui estamos sempre trabalhando no Sistema Internacional de Medidas, então, no fim das contas, a gente vai achar a força resultante em newtons e o momento em newton vezes metro, tá bom? E aí, então, calculamos agora a força resultante, somando as componentes das forças, tá? Então, eu vou omitir as contas passo a passo, certo? Vocês já sabem fazer essa somatória aqui. No fim das contas, a componente X da força resultante é 5.580 newtons na direção X, menos 6.500 newtons na direção Y. E aqui não é 5.580, é 5.598. Vou só arrumar aqui. 5.598 newtons, tá? O que eu vou calcular aqui? Vou calcular o módulo dessa força resultante, que é x² mais y², que é igual a 8.580 newtons. Agora, a gente precisa calcular a direção dessa força, tá? Então, qual é o ângulo que a gente vai calcular? Ó, quem é a minha força resultante? O meu Fx, ele é positivo, então aqui vai estar a força resultante x. E o Fy é negativo, aqui Fry. Então, o nosso vetor força resultante, a direção que eu estou calculando aqui desse vetor, é essa direção aqui, ó. Este ângulo θ aqui. Tá? Então, o θ é o arco
tangente de 6.500 divididos por 5.598. E isso aqui vai nos dar um ângulo aproximado de 49,3 graus. Então, a força resultante, nós já temos. O que eu preciso calcular agora? O momento resultante antes de eu fazer a troca, tá? Porque esse sistema equivalente, ele vai ter que ter esse mesmo momento. Então, a gente vai fazer agora calcular o momento da força 1, momento da força 2 e momento da força 3 em relação ao ponto O, que é o que eu vou fazer na próxima página. Então, aqui eu redesenhei nosso problema, né? Para que a gente consiga calcular os momentos dessas forças F1, F2, F3 em relação ao ponto O. Então, aqui, ó, momento da força F1. Primeiro, eu tenho que definir quem é o meu vetor R1, tá? O nosso vetor R1, ele é um vetor de coordenada x 0,2 metros, e essas coordenadas, elas estão vindo do desenho, tá? Se eu fizer a projeção do vetor R1 na direção x, vai me dar esse 0,2 aqui. E se eu fizer a projeção na direção y, vai me dar o 0,1, tá? Então, é 0,2x mais 0,1y. Então, o momento da força 1, que eu vou chamar de M1, em relação ao ponto O, aquilo ali é um O, não é um zero. Deixa eu fazer ele mais inclinadinho assim, em relação ao ponto O, vai ser igual a R1 produto vetorial F1. Certo? A força F1 a gente tem aqui, ó, já calculamos, né? Vai ser 3.000 cosseno de 30 mais 3.000 seno de 30. Então, isso aqui é... Vou botar aqui do ladinho, ó. 0,2 I mais 0,1 J, produto vetorial, 1.500 I. Aqui não é 1.500, me enganei, porque esse aqui é o seno, é o Y, peraí. Então, o cosseno, né? 3.000 cosseno de 30 graus vai nos dar 2.598 I mais 1.500 J, tá? Então, lembrando, né? Aqui vocês podem fazer o produto vetorial pelo determinante, se quiserem. Eu, particularmente, sou bem tranquila em fazer termo a termo, né? Então, só tenho que lembrar que I vetorial I vai dar 0, I vetorial J é K, e J vetorial I vai ser menos K, tá? Só isso que a gente tem que lembrar. Mas quem quiser fazer a conta no determinante, fique à vontade. Então, aqui eu acho que o momento da força 1 em relação ao ponto O, somando todos os termos, né? Quais são os termos? Vai ser este vetorial este, mais esse vetorial esse, que são os termos que vão ser diferentes de zero, tá? E aí, somando os dois termos, que as duas componentes vão estar na direção z, tá? Nós temos o seguinte. Nós temos que o momento da força 1 em relação ao ponto O é 40 newton vezes metro na direção z. Newton vezes metro na direção z. Agora a gente tem que fazer momento da força F2. Aqui vai estar o meu vetor R2.
Quem é o meu vetor R2? Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Meu R2 é 0,5x menos 0,1y. A força F2, eu vou copiar daqui, ó. Minha força F2, ela é 3.000I menos 4.000J. Então, o momento da força 2 em relação ao ponto O é 0,5I menos 0,1J, produto vetorial, vou botar aqui embaixo, a força, que é 3.000 menos 4.000. Então, 3.000 I menos 4.000J. Né? De novo, I vetorial I vai dar 0, I vetorial J, K, J vetorial I menos K e J vetorial J, 0. Tá? Mas quem quer faz no determinante, sem problema. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 0,5 vezes o 4.000, vai nos dar menos 2.000 K. E depois eu tenho menos 0,1 J vetorial 3.000I vai nos dar mais 300 K. Então, esse momento aqui da força 2 vai ser menos 1.700 Newton vezes metro na direção Z. E aí, agora, a gente tem que fazer o mesmo para a força F3. Eu vou pegar o preto aqui para representar o vetor. Então, o nosso R3. Eu vou separar aqui, eu estou fazendo por cores para que vocês saibam, né, em relação a cada força. Qual conta é em relação a cada força, tá? Então, aqui, ó, em relação à força 3, nosso R3, ele é o vetor 0,2x menos 0,1J, e a minha força F3 é igual a menos, deixa eu só ver quanto ela vale, 4.000J. Então, aqui quando a gente faz o produto vetorial, né, R3 por F, só vai sobrar o I vetorial J. Então, é 0,2 vezes o menos 4.000. Então, o momento da força 3 em relação ao ponto O vai ser 0,2 vezes 4.000 vai me dar menos 800. Então, eu tenho menos 800 I vetorial JK, Newton vezes metro. Agora, o que eu tenho que fazer? Somar tudo isso. Somar esses 3 momentos. Né? Porque eu quero saber o momento resultante, o momento de cada uma das forças, né? Em relação ao ponto O, antes de fazer essa troca de forças por um sistema força binário, tá? Então, vocês acabaram de ver minha cola ali. Então, o momento total em relação ao ponto O, então vai ser 40 menos 1.700 menos 800, todos esses na direção Z. E isso aqui vai nos dar, ó, já baixei o tom da minha voz. Vou falar mais alto. Isso vai me dar, eu tenho 2... Deixa eu ver, 300, 2.200, é isso? Não, 2.500 menos 40. Então, você vai me dar menos... (2.500 menos 40 menos 2.460 Newton vezes metro na direção Z. Tá? Então, se eu quero... Resumo da ópera, né? Vou voltar ali no desenho original. Se eu quero
substituir esse sistema de forças por um sistema, né, de força em momento de binário resultante equivalente no ponto O, eu preciso substituir essas forças por uma força de módulo 8.580 newtons na direção 49,3 graus abaixo da horizontal, certo? Então, seria uma força resultante aqui. E o momento, e o vetor momento que eu teria que colocar ali seria um vetor momento tal que ele tivesse esse módulo, essa direção. Então, teria que ser um momento de 2.460 newton vezes metro, fazendo o corpo girar no sentido anti-horário. Tá? Então, foi isso que nós calculamos. Então, aquele sistema de forças original, ele pode ser substituído por uma força resultante desse módulo, nessa direção, e um vetor momento com esse módulo e essa direção. Certo? Bom, próximo exemplo é um exemplo similar também, tá? Que a gente tem que substituir, né, um sistema força binário por um sistema equivalente. Então, essa figura aqui está um pouquinho menor, eu vou ampliar para que vocês enxerguem. Sempre que for necessário, eu vou ampliar para que vocês enxerguem os dados, tá? Então, aqui, ó, vou ampliar para vocês entenderem, ó. Primeira coisa que eu quero escrever são os vetores força, tá? Porque a gente só tem o módulo deles e a direção tá dada pelo desenho. Então, o vetor F1, que é esse vetor aqui de 800 newtons, ele é um vetor que está na direção Z, de acordo com o sistema de coordenadas dado pelo problema, tá? Então, a força F1, ela é menos 800 newtons na direção Z. Essa aí tá barbada. A força F2, ela tá na direção dessa linha aqui, ó. Tá? Ela não está aplicada ali sobre o eixo Z. Ela tá aplicada nesse ponto aqui da minha viga, tá? E essa linha, eu preciso definir quem é o vetor diretor dessa linha, né? O vetor unitário, o lambda. Então, se aqui eu tenho um ponto C e aqui eu tenho o ponto B, eu tenho que encontrar o lambda CB, que vai ser o vetor unitário que vai estar na direção e no sentido da força F2, tá? Isso aqui é o que eu quero procurar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou extrair as coordenadas do ponto C e as coordenadas do ponto B, enquanto a gente tá grandão aqui. Depois a gente só faz as contas, tá? O ponto C, ele é um ponto sobre o eixo Z. Então, ele é um ponto de altura 1 metro. Ele é o ponto 0, 0, 1. O ponto B, ele é um ponto no espaço. O X dele vale... Desculpem, gente, eu tô com um pigarrinho. O ponto B dele vale 0,15, ou coordenada X, 0,15 no sentido negativo. Então, é menos 0,15. A coordenada Y, ele tem aqui, ó, esse desenho é bem esquisitinho. No início eu até errei na hora de resolver ele, ó. O Y, ele não é 0, é 0,1, tá?
0,1. E o Z vale 1 metro, né? Porque ele está na mesma altura do ponto C. Tá? Então, agora eu vou diminuir a figura para que a gente possa calcular o vetor unitário. Então, eu tenho que calcular o vetor CB, que é o vetor B menos C, que vai ser o vetor, então, menos 0,15, 0,1 e 0. Então, a força F2 está na direção e sentido desse vetor, só que agora eu tenho que calcular o módulo dele para obter o lambda. Então, o módulo do vetor CB, eu vou colar da minha colinha, tá? Pra gente não ter que fazer as contas, já volto. 0,180 metros. Então, de posse dessas duas informações, agora eu posso voltar aqui e calcular o meu lambda CB. Que é, então, 0 menos 0,15, 0,1 e 0, vou botar um ponto e vírgula aqui, divididos, né, por 0,180, tá? Então, isso aqui vai ser o meu lambda. Com esse vetor, eu obtenho o F2. Então, isso aqui vai ser 300 divididos por 0,180, que multiplica o vetor, menos 0,15, 0,1 e 0. Deixa eu lá na minha colinha de novo. Então, multiplicando isso aqui vai nos dar menos 250, 167 e 0. Então, esse é o nosso vetor F2. Ok? O que eu faço com isso? Calculo a força resultante. Então, a força resultante é igual a F1 mais F2. Então, eu vou ter o vetor, né, menos 250, 167 e 0, mais o vetor 0, 0, menos 800. E isso aqui vai me dar o vetor menos 250. Tablet tá lento, que tá um saco. 167 e menos 800. Tá? Essa é a nossa força resultante, então. Agora, olha só, vou ampliar de novo o desenho para que vocês enxerguem, tá? Eu já tenho um vetor momento do binário aqui, ó. Esse vetor, a gente sabe o módulo dele também. E a direção tá dada por aquele triângulo 3, 4, 5. Então, eu preciso obter a expressão vetorial dele, tá? E eu vou ter que fazer isso na próxima página, porque aqui já não tem mais espaço. Então, vamos lá. O que que nós temos? Aqui. O que que nós temos aqui? Eu vou discutir aqui com vocês e depois eu escrevo lá na outra página, porque senão talvez vocês não entendam. Esse momento, ele é um vetor que está no plano YZ. Ok? Então, o mx dele vale 0. O my e o mz vai depender do ângulo que eu calcular. Então, por exemplo, se eu calcular esse ângulo θ aqui, ó, eu tenho que o my
vai ser 500 cosseno desse ângulo, que vai ser 500 vezes 4/5, né? O cateto adjacente, que é o 4, dividido pela hipotenusa. E o MZ vai ser o seno. Ah, só que aqui, ó, desculpa, já ia perder um sinal. O MY é negativo, porque ele tá apontando na direção negativa do eixo Y. Deixa eu só arrumar aqui. MX é 0, MY é menos 500. Tem que apagar o MZ aqui. Menos 500, que multiplica 4/5. Tá. E o MZ, então, vai ser o seno, que vai ser, então, 500 vezes 3/5. Tá? Então, agora que vocês já entenderam de onde veio isso, eu vou virar a página e vou transpor essas informações lá para outra página, tá? Então, a gente tem uma força resultante dada por esse vetor e eu tenho um momento do binário, né? O momento do binário, que é o momento, o vetor de coordenadas 0. Aqui eu vou ter, ó, menos 500 dividido por 5 dá menos 100 vezes 4, menos 400. E o MZ vai ser 100 vezes 3, 300. Então, o que eu vou fazer com esse momento desse binário? Eu tenho que calcular agora o momento total em relação ao ponto O. Né? Então, essa força resultante aqui é a força resultante que eu vou aplicar no ponto O, certo? Então, eu vou substituir essas duas forças por uma força resultante no ponto O. Só que para eu mexer esses vetores força para o ponto O, eu tenho que somar o momento dessas forças em relação ao ponto O. Certo? Então, o que falta nós calcularmos ainda? Agora eu tenho que calcular o momento da força F1 em relação ao ponto O e o momento da força F2 em relação ao ponto O. Depois que eu calculo isso, eu vou calcular o momento resultante no ponto O, que vai ser a soma do M mais o momento da força F1 em relação ao ponto O e mais o momento da força F2 em relação ao ponto O. Então, é isso que a gente está fazendo nesse momento agora. Primeiro, calculei ali a força resultante. Então, a força resultante é aquela que eu tenho que aplicar no ponto O. Agora, eu vou trabalhar com os momentos. Tá? Vou fazer a soma dos momentos. Só que antes de eu fazer a soma dos momentos, eu tenho que calcular isso aqui. Então, isso aqui vai ser R1 em relação ao ponto O e R2 em relação ao ponto O, vetorial F1, vetorial F2. E aí, o que a gente tem que descobrir? Bom, o F1 e o F2 a gente já escreveu em termos de suas componentes, né? Agora a gente precisa entender quem são esses vetores R1 e R2. E aí, para isso, de novo, eu vou voltar ali na figura anterior para que vocês enxerguem de onde saíram esses vetores, tá? Olha só. Então, a minha força F1, ela tá aplicada no ponto C. Eu vou apagar isso aqui só um pouquinho, vou destacar novamente. Esse tablet tá chatinho, porque ele está lentinho. Vamos ver aqui, deixa eu só diminuir o meu... Aqui, ó, quero apagar esse pontinho, que ele não apaga mais por algum motivo. Beleza, então vamos nós aqui, ó. A força F1 tá aplicada nesse ponto, que é um ponto sobre o eixo Z. Então, o meu vetor R1 é um vetor que está ao longo do eixo Z, tá? Então, o R1, ó, ele vai ser o ROC,
que é vai ser o vetor, né? Vai ser um vetor só na direção z, então vou escrever ele 0, 0, 1. Esse é o meu vetor. O vetor RO2 é esse vetor aqui, ó, OB. O ponto B a gente já tem as coordenadas, tá, pessoal? Eu vou diminuir aqui, ó. Essas aqui são as coordenadas do ponto B. Então, no fim das contas, o meu vetor ROB é ponto B menos origem, vai ser as próprias coordenadas do ponto B. Tá? Então, eu vou copiar isso lá na outra página agora. Vou voltar para outra página. Então, isso aqui é menos 0,15, 0,1 e 1. E este aqui é 0,01. Então, agora partiu calcular os momentos. Então, o momento da força F1 em relação ao ponto O é igual a 0,01 produto vetorial 0,0 menos 800. Então, olha só. Aqui, a força F1, como a linha de ação dela passa pelo ponto em que eu quero calcular o momento dessa força é 0. Essa força não contribui para o movimento de rotação em torno do ponto O. Ok? Porque aqui eu vou ter o único componente, vai ser K vetorial K, isso vai ser 0. O momento da força F2 em relação ao ponto O é igual a menos 0,15. Aqui eu estou escrevendo os vetores na forma analítica, em vez de escrever em termos das componentes. Acho que é tranquilo para vocês, né? Só para economizar espaço e tempo. Então, produto vetorial F2. F2 eu vou voltar ali para copiar, tá, pessoal? Que eu não me lembro de cabeça. Então, aqui o nosso F2 é menos 250, 167, 0. Então, menos 250, 167 e 0. Então, fazendo o produto vetorial, eu vou dividir aqui nossa tela. Fazendo o produto vetorial, a gente acha que o momento da força F2 em relação ao ponto O, ela vai ser... Então, ó, eu vou fazer o passo a passo, tá? Aqui, ó, eu vou ter 0,1 que multiplica menos 250 J vetorial. Não, peraí que eu tô fazendo eu vou me perder, peraí. Primeiro eu vou fazer o primeiro termo de R com todo mundo, tá? Que aí também fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou fazer o produto vetorial dessa componente por todas as componentes que eu tenho ali no meu vetor F. Tá? Só que o x vetorial x vai ser 0. Então, o primeiro componente com o primeiro componente é 0. Eu vou omitir. Então, isso aqui vai ser menos 0,15, que multiplica 167 e vetorial J. E aí, depois eu vou ter esse vezes 0, vai dar 0, né? O I vetorial K é 0. Depois eu vou ter mais. Agora eu vou pegar este termo aqui, ó, e vou jogar em todos os termos ali. De novo, só vai sobrar o 0,1 vezes os 250, né? O J vetorial I. Então, eu vou ter 0,1 que multiplica menos 250 J vetorial I. E depois, por último, então, a gente vai fazer o produto vetorial da componente Z pelas componentes x e y da força, tá? Então, aqui eu vou ter mais 1 que multiplica 250, negativo. Eu vou ter K, produto vetorial I, e mais 1 que multiplica 167, K, vetorial J.
I vetorial J é K. J vetorial I é menos K. K vetorial I é mais J. E K vetorial J é menos I. Então, basta só multiplicar os números agora e somar os vetores que estão na mesma direção. Então, somando tudo, o momento da força 2 em relação ao ponto O vai ser menos 250x 167y 0z Newton vezes metro. Ok? E aí, então, o que falta fazer? Falta nós, então, descobrirmos o momento resultante em relação ao ponto O, que é a soma de todos os momentos. Né? Então, o momento M, que é esse vetor aqui, o momento da força 1, que é 0, e o momento da força 2, que é esse vetor aqui. Tá? Então, somando tudo, o momento resultante em relação ao ponto O, ele é o vetor menos 250, depois menos 400 mais 167, que eu não tenho certeza se isso está certo, então eu vou ali colar da minha colinha, para aí. Na verdade, tem uma coisa aqui que está errada, tá? É o momento da força 2. Eu copiei errado ali do meu material, gente. Por favor, me desculpem, vou arrumar ali. O tablet não está querendo funcionar. Apague, por favor. Não está funcionando. Então, como não está funcionando e a gente tem que se virar nos 30, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu vou riscar isso aqui. E vou escrever aqui embaixo, somewhere over the rainbow, o momento da força F2 em relação ao ponto O. Ele é o vetor menos 167 menos 250 e 0. Tá? Então, se algum de vocês está copiando, copie direitinho. Arrume, né? O erro que a prof fez. E aí, vamos ver se eu consigo apagar isso aqui, senão também vou ter que riscar por cima e escrever em algum canto. Rufem os tambores. Pelo jeito não vai apagar, deu pau geral. Então, eu vou escrever de vermelho em algum lugar. Deixa eu ver. Não sobrou lugar nenhum. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o momento resultante em torno do ponto O é igual à soma, né, deste vetor com este aqui, que é o vetor, então, menos 167 menos 650, 300. Unidades Newton vezes metro, que não vai dar para mim escrever aqui. Newton vezes metro, pronto. Então, procedimento, né? Calcula a força resultante. Essa é a força resultante que vai lá para o ponto de interesse. Depois, faz o somatório dos momentos, né? Os momentos de binário, se existirem. Nesse exemplo, tinha um momento de um binário, que é este vetor aqui, né? O momento do nosso binário. E a soma dos momentos das forças em relação ao ponto O. Tá? Desculpa que ficou meio confuso aqui, eu ainda tô me adaptando a esse método, minha letra é muito grande, aí não sobra espaço, eu sempre acho que o espaço que eu deixo vai dar, mas no fim a gente vê que não dá. Tá, pessoal?
Então, esses dois exemplos, eles eram referentes ao finzinho da aula passada, que deu problema. Agora, para terminar a nossa aula, então, a gente vai ver sistema equivalente de força, tá? Como é que a gente pode dizer que dois sistemas de força são equivalentes? A gente diz, então, lá quando a gente está tratando com partículas, para que dois sistemas de força sejam iguais, é necessário que os vetores força sejam iguais dos dois sistemas, tá? Quando a gente estava lá falando em força e momento de força, a gente viu para que dois sistemas fossem iguais, era necessário que as forças fossem iguais e que os momentos dessa força fossem iguais. Tá? Lá no início do capítulo do corpo rígido. Agora, quando a gente está falando de sistema força binário, a gente diz que esses dois sistemas são equivalentes se puderem ser reduzidos ao mesmo sistema força binário em um dado ponto O, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui o corpo rígido, aqui é o meu ponto O. Vou tentar desenhar o mesmo corpo rígido, o mesmo ponto O. Então, se eu tenho, né, a força F1, força F2 e um momento M, momento de um binário aqui, por exemplo. E aqui eu tenho um outro F1, um outro F2 e um outro momento de binário. Esses dois sistemas vão ser equivalentes se a gente consegue reduzir ao mesmo sistema no ponto O. Né? O que significa? Isso aqui é F', F', M'. Então, significa que a força resultante tem que ser igual à força resultante linha e que a soma dos momentos em relação ao ponto O também tem que ser a mesma. Tá? Ó, que é o que eu escrevi aqui. O prof é bem inteligente. Então, a força resultante tem que ser o mesmo vetor, né? E aí, lembrando que a força resultante, ela independe do ponto O, mas o momento resultante em relação ao ponto O também tem que ser o mesmo, tá? Então, se eu consigo obter isso para dois sistemas diferentes, então esses sistemas são equivalentes, tá? Existem casos particulares quando a gente trata de sistemas força binário, tá? O que é esse caso particular? A gente vai ver, né, que quando eu tenho forças concorrentes, coplanares e paralelas, ou paralelas, né? Não é é concorrentes ou coplanares ou paralelas, eu posso trocar um sistema força binário por uma força. Simplesmente uma força, e essa força, mudando o ponto de aplicação dela, ela vai causar o mesmo efeito líquido no movimento de rotação e translação desse corpo rígido, tá? Só que, para que isso seja possível, para que esse sistema seja candidato a ter um sistema força binário reduzido simplesmente a uma força, é necessário que o momento do binário seja perpendicular ao vetor força. Então, quando primeiro a gente satisfaz isso aqui, então eu posso analisar as outras condições para ver se eu consigo reduzir esse sistema a uma força única. Tá? Então, a gente vai analisar esses três casos separadamente agora. Tá? Bom, primeiro caso é quando as forças são concorrentes, né? O que significa as forças serem concorrentes? Significa que a linha de ação dessas forças, elas passam pelo ponto O. Elas vão se interceptar no ponto O. Tá? Bom, acontece que quando a linha de ação da força passa pelo ponto em relação ao qual
eu quero calcular o momento dessa força, o momento é 0. Ok? Então, o momento dessas forças aqui, se eu calcular o momento resultante, isso aqui vai ser 0. Então, eu posso, né, no caso de forças concorrentes, eu posso simplesmente calcular a força resultante e deixar ela na origem, que isso aí não vai mudar o meu estado de movimento do corpo rígido, tá? Se as forças são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fazer aquelas continhas que a gente estava fazendo agora 2 minutos atrás e fazer a translação dessas forças para o ponto O, né? E aí a gente sabe que para eu mover a força para o ponto O, eu tenho que somar ao meu sistema o momento da força F2 em relação ao ponto O momento da força F1 em relação ao ponto O e o momento da força F3 em relação ao ponto O. Então, eu faço essa translação dos vetores força para o ponto que eu quero reduzir o meu sistema, né, ponto O, e adiciono aqui, ó, o momento resultante, tá? Que é esse vetor aqui. Então, esse sistema aqui é equivalente ao sistema da direita. Combinado? Bom, só que eu quero eliminar esse vetor momento resultante em relação ao ponto O. Eu quero pegar o meu sistema força binário, que é esse sistema aqui, e reduzir ele para uma única força. E aí a pergunta é, né, como eu faço isso? Bom, eu pego a força resultante, né, essa força resultante que está aplicada no ponto O, ela tem momento 0. Momento da força resultante no ponto O é 0. Do jeito que ela estava, né, porque a linha de ação da força passa pelo ponto aonde eu quero calcular o momento, né? Então, ela não vai gerar torque, o momento dela é 0. Ela não vai fazer o corpo girar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar essa força em relação ao ponto O para que ela tenha um momento diferente de 0. Tá? Então, aquele momento resultante que eu tinha aqui em relação ao ponto O, eu posso eliminar ele simplesmente deslocando o meu vetor força em relação a esse ponto O. Só que a pergunta que fica é, aonde que eu tenho que colocar, né, qual é o ponto de aplicação dessa força para que o momento da força resultante no ponto A seja igual àquele momento, vamos ver aqui qual foi a momento resultante em torno do ponto O, né? Onde esse momento aqui resultante em torno do ponto O foi aqueles momentos de binário que a gente adicionou para poder deslocar a força para o ponto O, tá, pessoal? Não é esse carinha aqui, ó. Eu usei o mesmo subíndice ali, mas desconsiderem, tá? Isso aqui é o momento do binário, ou dos binários, né, que surgem por eu deslocar as forças para o ponto O. Então, que se adiciona, só para ficar claro, caso vocês forem estudar depois nos slides, que se adiciona por deslocar a força. Lembrando, né, que a força ela só pode caminhar, eu só posso mudar o ponto de aplicação da força sobre a sua linha de ação. Como a gente tirou a força da linha de ação dela, então o princípio de transmissibilidade não está valendo. Por isso que a gente adicionou os momentos, né, a gente adicionou os binários e aí sobra um momento dos binários, tá? Então, a pergunta ainda tá valendo. Aonde como é que eu posso localizar esse ponto A
que ao aplicar a força R vai me dar o mesmo resultado que eu tinha no sistema anterior. Então, para localizar, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai impor essa condição aqui, ó. Que a componente Z do momento resultante em torno do ponto O tem que ser igual a essa expressão aqui, tá? Porque percebam uma coisa, olha só. Eu vou voltar lá nas figuras que a gente tinha, ó. Na verdade, eu vou voltar aqui, ó. Uma das coisas que a gente impôs é que o momento do binário tem que ser perpendicular ao vetor F, tá? Então, voltando lá, se as minhas forças estão no plano XY, o momento do binário, né, o momento resultante em relação ao ponto O, ele tem que estar na direção Z, tá? Então, esse momento resultante, o MRO, ele é um vetor do tipo 0, 0, MROZ. Ok? E aí, se vocês se lembram, né, que nós vimos, acho que na aula passada ainda, que quando a gente quer calcular um momento em relação a um eixo, a uma direção, né, eu caía nessa expressão aqui. X FRY menos Y FRX. Então, para a gente achar a coordenada X do ponto A, que é o ponto onde eu tenho que aplicar a força resultante, eu coloco Y igual a 0. Então, se eu coloco Y igual a 0, eu acho que a coordenada X do ponto A, ela vai ser dada, né, pela razão entre a razão entre a componente Z do momento do binário resultante divididos pela componente Y da força resultante. E quando eu coloco x igual a 0 para achar a coordenada y, aqui ficou um sinal errado, tá? Tem que ter um menos aqui na frente, né? Porque se o x é 0, o meu y vai ser menos o momento resultante divididos pela componente x da força. Tá? Então, isso aqui, pessoal, vocês têm, na verdade, a equação da reta, né, que vai passar a linha de ação da força, certo? Então, aqui, ó, a componente x, ela acontece quando eu boto o y igual a 0 na expressão do momento. Então, meu momento ROZ é XFY menos YFX. Então, essa componente x aqui eu encontro quando eu boto o y igual a 0, e essa componente y aqui a gente encontra quando boto o x igual a 0. Tá? E aí a gente tem a equação da reta, né, da linha de ação da força. Ok? E aí a direção dessa linha, claro que por um ponto eu não passo uma reta, né? Eu preciso de 2 pontos. Então, mas se eu tenho um ponto que pertence à reta e eu conheço o vetor que pertence à reta, que no caso vai ser o vetor força resultante, eu consigo achar a equação da reta, tá? De novo, caímos lá em geometria analítica. Ok? Bom, então isso é quando as forças são coplanares. Calculo a força resultante, transfiro essas forças lá para o ponto O, somando os momentos dos binários, e aí depois desloco a força para um ponto A, cujas coordenadas são dadas, né, por essa equação aqui. Ok? Se as forças são paralelas, o vetor, né, a força resultante, vai ser simplesmente somando essas forças e vai ser um vetor paralelo, né, na mesma direção dos vetores originais, tá? Então, aqui, por exemplo, ó,
Vamos supor que a gente tenha essas forças, F1, F2 e F3. Então, quando eu somo esses vetores, eu sei que a força resultante ela também vai ser um vetor na direção Y. Como nós dissemos que eu só posso mudar o meu sistema se o momento do binário resultante for perpendicular à força resultante, significa que o momento ele tem que estar no plano XY. Ok? Ele não necessariamente precisa ser um vetor com duas componentes, x e y, né? Porque se eu botar o meu momento na direção x, eu também vou ter um vetor perpendicular. Mas, de maneira genérica, se a minha força resultante está na direção y, o vetor momento resultante dos binários em relação ao ponto O, ele vai estar no plano XY, certo? Que é o que esse desenho aqui está nos dizendo. Bom, então, o ponto, né? Então, aqui, ó, se eu quero reduzir o meu sistema força binário, que é esse primeiro desenho aqui, ó, eu quero reduzir esse sistema força binário a simplesmente um sistema de força única, o ponto aonde eu tenho que aplicar essa força resultante, ela vai estar no plano XY, tá? E aí, como é que a gente vai descobrir as coordenadas do ponto, né, no plano XZ? Como é que eu vou descobrir as coordenadas do ponto no plano XZ, aonde eu tenho que aplicar essa força resultante? Fazendo, né, essa igualdade aqui. Então, o momento da força resultante no ponto R, né, no ponto R não, no ponto A, mas que está a uma distância R aqui da minha origem do sistema de coordenadas, ele tem que ser igual ao momento original, que é esse carinha aqui. Ok? Então, o momento, né, da força resultante no ponto A, que vai me resultar no mesmo momento dos binários resultantes em relação ao ponto O, ele é obtido por essa expressão aqui, ó, R vetorial força resultante. Enquanto que o meu vetor momento resultante dos binários em relação ao ponto O, ele vai ser um vetor de duas componentes, tá? Então, quando a gente faz isso, ó, a minha força resultante, ela é uma força resultante na direção Y, e o meu vetor R, ele vai ser um vetor no plano XZ. Né? Então, quando eu faço isso aqui, eu vou ter X força resultante I vetorial J mais Z força resultante K vetorial J. E isso aqui eu vou ter que igualar com... Opa, faltou o vetorial. Com o vetor MOX 0 MOZ. E aí, então, entra a igualdade de vetores aí. Né? O que a gente vai ter, então, aqui, ó? Isso aqui vai me dar K. E isso aqui vai me dar menos I. Então, o MOX vai ser menos Z vezes a força resultante. Então, com isso aqui, ó, eu encontro a coordenada Z do ponto A. E o MOZ vai ser X vezes a força resultante. E com isso, eu encontro a coordenada X do ponto A. Então, o ponto A, aonde eu tenho que aplicar a força... O ponto A, aonde a gente tem que aplicar a força, ele vai ser o ponto de coordenadas MOZ pela força resultante, 0, menos MOX divididos pela força resultante. Ok? Esses conceitos são um pouco
diferentes, né? Eu confesso para vocês que para mim que tem uma formação física, apesar de eu entender toda a física que está por trás do problema, quando a gente aplica isso na engenharia, eu tenho que pensar um pouco também antes de falar, tá? Isso para mim não é natural pensar desse jeito, tá, pessoal? Apesar da física ser a mesma, da matemática ser a mesma, tá? Então, se vocês perceberem que às vezes eu dou uma parada na hora de falar, é por isso, é que para mim, pela minha formação, apesar da física ser a mesma, a aplicação disso é diferente do que eu tô acostumada, tá? Mas é a mesma física A que a gente viu lá, só que com uma matemática mais avançada, digamos assim, né? Em relação à física A lá do primeiro semestre, tá? Bom, agora vamos fazer um exemplo, né? Para aplicar e entender como é que a gente aplica tudo isso, ok? Então, o que temos aqui, ó? A gente tem um sistema com duas forças e um momento de binário, tá? E a gente quer substituir esse sistema força binário por uma força resultante apenas equivalente, tá? Essa força resultante equivalente, a gente vai ter que encontrar o ponto aonde eu tenho que aplicar ela na viga para que o efeito dessa força resultante seja o mesmo efeito do sistema força binário, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa força resultante. A força resultante é simplesmente a somatório das forças, né? Então, o sistema de coordenadas ele já está dado ali, x e y. Opa! Minha força 1, minha força 2, tá? Então, a minha força 1, ele é o vetor 8.000 cosseno do ângulo, né? O ângulo vai ser esse carinha aqui, ó. E aí eu vou obter, vou aumentar um pouquinho a figura. Eu vou obter o cosseno do ângulo. Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou obter o cosseno desse ângulo θ pelo triângulozinho que a gente tem aqui, ó. Cateto adjacente vale 3, cateto oposto vale 4, tá? Então, o x, né, é 8.000 que multiplica 3/5. Mais 8.000 que multiplica 4/5 na direção y. Então, isso aqui vai ser 4.800 x mais Peraí que eu vou fazer a conta aqui que eu não tinha feito. Eu tenho 8.000 divididos por 5, 1.600 vezes 4. 6.400. 6.400 J. Tô omitindo aqui as unidades, né? As forças estão em Newton, as distâncias estão em metro, tá? E a minha força F2 é simplesmente menos 4.000 J. Então, a força resultante, ela vai ser a soma desses dois vetores. Então, na direção X eu só tenho uma componente, vai ser os 4.800 newtons na direção X. E na direção Y eu tenho 6.400 menos 4.000, mais 2.400 newtons na direção Y. O módulo dessa força resultante, pessoal, ela, né, a gente obtém tirando a raiz da soma dos quadrados das componentes. Isso aqui vai ser uma força de módulo 5.370 newtons. E a direção dessa força, ela vai ser dada pelo arco tangente de Fy por Fx, que é, então, o arco tangente de 2.400 divididos por 4.800, que me dá um ângulo
aproximado de 26,6 graus. Qual é a direção dessa força? A direção dessa força é essa aqui, ó. Quem é o meu ângulo θ? Peraí, eu desenhei fora de escala. Vou só arrumar minha escala aqui. O Fx é maior que o Fy. É quase o dobro. É, quase o dobro. Então, opa, só que daí eu fiz errado. Errou! Vamos ver. Ah, agora ele tá apagando. Então, o nosso Fy é pequititico e o Fx é maior. Fx, Fy, o ângulo θ, né, o dos 26,6 graus, que vai me dar a direção da força resultante, é este ângulo aqui, ó, 26,6 graus. Ok? Bom, o que a gente tem que calcular agora? A gente tem que calcular o momento que eu tenho que adicionar, né, dessas forças para deslocar elas para o ponto O. Então, o próximo passo é calcular o momento resultante no ponto O, que vem, né, do momento do binário que a gente tem ali já, momento do binário, que é esse momento aqui, ó, de 15.000 newtons por metro, mais o momento da força F1 em relação ao ponto O, mais o momento da força F2 em relação ao ponto O. Ok? Bom, eu vou ter que voltar ali no desenho para que vocês entendam, né? Para não ter que ficar montando vetor R, eu vou fazer por módulo e componente, tá? Então, aqui, ó. O que a gente tem aqui? O meu vetor F2 é muito simples calcular o momento dessa força, né? Eu tenho uma força nessa direção e desculpem, a distância perpendicular, que a gente chamou de braço de alavanca, tá aqui, ó. É 1,5 metros o tamanho desse meu braço de alavanca, tá? Então, a única coisa que a gente tem que ver é o sinal, né? O sinal vai ser negativo porque essa força de 4.000 newtons tende a fazer a viga girar no sentido horário. Então, o momento da força F2 em relação ao ponto O, calculado, né, por braço de alavanca e colocado o sinal à mão, ele vai ser menos os 4.000. Desculpa, vamos botar em ordem, porque é R vetorial F, né? Então, vai ser menos 1,5 vezes o módulo da força na distância Z. Na direção Z. Tô louca. Né? Ó, 1,5 é o braço de alavanca. O 4.000 é o módulo da força. E o menos vem do fato de que essa força tem a tendência de fazer a viga girar no sentido horário. Tá? Isso aqui vai dar, então, menos 6.000 newton vezes metro na direção Z. Vou botar ali embaixo. O momento da força é F1. O que eu vou fazer? Eu vou calcular, eu vou voltar aqui no desenho para que vocês entendam, ó. Eu vou calcular as componentes separadas, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ampliar o desenho para que vocês entendam a conta que eu vou fazer na próxima página, ó. Aqui eu tenho a minha força Fy, F1y. A distância perpendicular dessa componente da força até o ponto O é isso aqui, ó. Então, vai ser 1,5 mais 1,5 mais 1,5, que é 4,5, tá? Então, eu vou voltar lá na outra página e vou escrever isso para a gente não esquecer. Então, o momento da força F1 em relação ao ponto O é igual a mais, por quê? Porque essa componente
A tendência dessa componente é fazer o corpo girar no sentido anti-horário, então é mais a distância do braço de alavanca vezes a componente Y, que é 6.400. 6.400 na direção Z, ok? Componente X, vamos ampliar aqui de novo agora, ó. Componente X, eu vou escrever de vermelho. A componente X da força vai ser essa aqui, ó. Fx. A distância, né, perpendicular até o ponto O vai ser essa distância aqui, ó, de 0,5 metros. E o momento dessa componente também é positivo, porque a tendência é fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Então, voltando lá para outra página, eu vou ter mais... o Fx vale 4.800, né? Então, é mais 0,5 que multiplica 4.800 na direção Z também. Tá, pessoal? Bom, se a gente somar todos os momentos, então, o momento do binário, mais o momento da força F1, mais o momento da força F2, nós temos o seguinte. Então, o momento do binário mais o momento da força F1 em relação ao ponto O, mais o momento da força F2 em relação ao ponto O é igual a menos 15.000, menos 15.000 Newton vezes metro na direção Z, menos 6.000 Newton vezes metro na direção Z, que é o F2. Aqui eu pulei a ordem, me desculpem. E eu vou só somar o momento da força F1. Eu vou dar um pause para não ficar o silêncio no vídeo. Então, aqui somei o momento da força F1, dá 31.200. Então, agora vamos somar tudo. Então, eu tenho 31.200 menos 15.000... menos 6.000. Opa, 6.000. Isso aqui vai me dar 10.200. Então, isso aqui é 10.200 Newton vezes metro na direção Z. Para finalizar, então, pessoal, eu preciso aplicar a força resultante num ponto sobre a viga de maneira que o momento em relação ao ponto O seja igual a 10.200 Newton vezes metro na direção Z. Então, para terminar a solução do problema, eu vou igualar os momentos. Então, o momento da força resultante em relação ao ponto O tem que ser igual ao momento resultante, né, do meu sistema força binária. Então, ele tem que ser igual a 10.200 Newton vezes metro na direção Z. Então, como é que eu vou calcular agora o momento resultante da força... O momento da força resultante em relação ao ponto O. Tá? Então, se a minha força resultante... Agora, vamos vir aqui para esse desenho aqui de cima, ó. Se a minha força resultante é aplicada naquele ponto ali, ó, a única componente que vai ter momento diferente de zero vai ser a componente Y. E a distância perpendicular dessa componente Y em relação ao ponto O eu vou chamar de D. Tá? Então, a gente vai ter D que multiplica o FRY, que vale 2.400,
Então, D, que multiplica 2.400. Esse momento tem que estar na direção Z. Tem que ser igual a 10.200 Newton vezes metro na direção Z. Então, daqui, dessa relação, a gente tira que o ponto sobre a viga aonde eu vou aplicar essa força resultante, ele tem que estar a uma distância de 2,25 metros do ponto O. Então, eu posso substituir aquele sistema de forças e binário por uma força resultante, né, de módulo aqui, 5.370 newtons na direção 26,6 graus, que está situado a uma distância de 2,25 metros do ponto O. Tá? E com isso a gente então resolveu esse exercício. Ó, vamos fazer esse último exemplo da aula, então. O guincho mostrado na figura está sujeito a 3 forças coplanares. Substitua esse carregamento por uma força resultante equivalente e especifique onde a linha de ação intercepta a coluna B e a lança BC. Então, primeira coisa que eu vou fazer é calcular a força resultante, tá? A minha força resultante, ela vai ser a soma vetorial de F1 com F2 e F3. A força F1, né, dada por esse ângulo θ aqui, aonde o cosseno de θ vale 3/5 e o seno de θ vale 4/5, né, de acordo com o triângulo que a gente tem ali. Então, a força F1 vai ser menos 2.500 vezes o cosseno de θ, 3/5, na direção X, menos 2.500 seno de θ na direção Y. A força F2 vai ser menos... Deixa eu só achar minha borracha aqui. Saco, borracha. O prof tá mal-humorada hoje. Opa, pretinho. Menos 600 J, né? Porque a minha força F2 aqui, que eu chamei de F2, é uma força na direção menos Y. E a F3 vai ser essa menos 1.750 newtons na direção menos X. Tá? Somando todas essas forças, a gente encontra, né? Todas essas componentes, a gente encontra que a força resultante, ela é o vetor menos 3.250 newtons na direção X, menos 2.600 newtons na direção Y, tá? O módulo dessa força resultante, pessoal, o módulo dessa força resultante é a raiz quadrada de fx quadrado mais fy quadrado, que vai nos dar, então, uma força de módulo 4.160 newtons. E a direção dessa força? A direção dessa força, né, ela é obtida pelo arco tangente de Fy por Fx, que vai nos dar uma direção de 38,7 graus. E como as duas componentes da força resultante são negativas, significa que o ângulo que a gente calculou é esse aqui, ó. Tá? Tá no terceiro quadrante. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o momento das forças. Né? Lembrando que eu quero transportar essas forças lá para o ponto A, então a gente tem que adicionar os momentos dos binários no ponto A, tá? Então, eu vou escrever aqui nesse pedacinho os que são não mais fáceis, mas mais diretos, tá? Que é o da força 3 e o da força 2. Então, o momento da força 2 em relação ao ponto A
Eu vou calcular por braço de alavanca, tá? Todos os momentos eles vão estar na direção Z. O momento da força 2, ele vai ser negativo porque a tendência do corpo é girar no sentido horário. E a distância perpendicular do ponto onde eu aplico a força até ao ponto A é o 0,6 metros, tá? Então, isso aqui vai ser menos 0,6, que multiplica 600, vai me dar um momento de menos 360 Newton vezes metro na direção Z. Momento da força 3. A força 3, ela é uma força cujo momento, né, a tendência de movimento é fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Então, vai ser um momento positivo. E a distância perpendicular da linha de ação da força até o ponto A é esse 1 metro aqui, tá? Então, isso aqui vai ser mais o braço de alavanca de 1 metro, vezes o módulo da força de 1.750 newtons. Então, isso aqui vai nos dar um momento de 1.750 newton vezes metro na direção Z. O momento da força é F1. Eu vou esquematizar aqui e depois eu passo lá para outra folha. Eu vou calcular também por componente e braço de alavanca, tá? Então, aqui vai estar a componente Y e aqui vai estar a componente X dessa minha força F1. Eu vou fazer em azulzinho aqui para diferenciar. Então, o que vai ser o momento da força 1 em relação ao ponto A? Em relação à componente X, né? Então, a componente X, a distância perpendicular da linha de ação da força ao ponto A vai ser essa distância aqui, ó, de 2,2 metros. Essa força, o momento dessa componente é positivo, porque a tendência do corpo é girar no sentido anti-horário. Então, eu vou ter mais 2,2 que multiplica 1.500, né, que é o Fx. E agora, o Fy. Eu vou ter o momento negativo, porque a tendência do corpo é girar no sentido horário. E a distância perpendicular vai ser 1 metro mais 1,6. Né? Então, eu tenho menos o braço de alavanca, que multiplica 2.000, que é o módulo ali da componente Y. Esses dois componentes vão estar na direção Z, tá? Vou colocar aqui a mão. E agora eu vou passar para a próxima página, então. Então, aqui eu vou só copiar os momentos. O momento da força 3 em relação ao ponto A é 1.750 newton vezes metro na direção Z. O momento da força 2 em relação ao ponto A, e o vetorzinho aqui tá no lugar errado. Deixa eu só arrumar isso aqui para ficar certinho. O momento da força 3, momento da força 2 em relação ao ponto A é menos 360 newton vezes metro na direção Z também. E agora, momento da força 1, eu vou só fazer aquelas contas ali, né? Essas contas que a gente tem aqui embaixo, né? Somar as componentes. Momento da força 1, somando tudo, vai nos dar 100 newton vezes metro na direção Z. Tá? Então, o que eu faço agora? Calculo o momento total dessas três forças. Então, somando os três momentos, o momento total em relação ao ponto A vale 1.490 newton vezes metro na direção Z.
Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que localizar a linha de ação dessa força, tá? Olha só. Primeiro ponto que eu vou localizar vai ser o ponto sobre o eixo Y, que é sobre a viga, tá? Então, sobre o eixo BC. Então, sobre o eixo BC, eu vou ter isso aqui, ó. Força resultante X, força resultante Y. Eu tô supondo, né, que o ponto sobre sobre o eixo AB, perdão, o eixo AB ou BA, eu vou chamar esse ponto aqui aonde a linha de ação da força intercepta de ponto C, e eu vou dizer que esse ponto C tá a uma distância Y do ponto A, que é o ponto ali final da minha viga, tá? Então, o momento da força resultante naquele ponto tem que ser igual ao momento total em relação ao ponto A. Ok? Bom, então, a componente Y da força resultante no ponto C, o momento dela é zero. Concordam? Porque a linha de ação dessa força, né, dessa componente, passa pelo ponto em que eu quero calcular o momento total, em relação ao qual eu quero calcular o momento total. Então, no ponto A, né, devido a essa força resultante, o momento resultante, o momento que eu chamei aqui de momento total no ponto A tem que ser igual ao momento da força resultante no ponto C. E aí, vou escrever aqui do lado, a gente tem que 1490 Newton vezes metros na direção Z vai ser igual a braço de alavanca, que é Y, é a distância perpendicular do Fx, né, em relação ao ponto, em relação ao qual eu quero calcular o momento dessa força, vezes o módulo da força, então aqui 3.250 newtons, e aí o positivo ou negativo a gente bota a mão. Essa componente, ela tende o corpo girar no sentido anti-horário, então isso aqui vai ser positivo. E aí eu acho, né, que a componente a coordenada Y do ponto C, ela vale 0,458 metros. Tá? Então, a linha de ação da força, ela vai interceptar o eixo AB no ponto 0,458 metros. Agora, eu vou aplicar esse mesmo raciocínio aqui no ponto sobre o eixo BC. Tá? Então, vou fazer de outra cor para diferenciar. Então, eixo BC. Então, o que eu tenho aqui no desenho, né? Vou ampliar o desenho aqui, ó. O ponto C, ele tá a uma altura de 2,2 metros, tá? Então, o Y do ponto C já é conhecido. 2,2 metros, que é a altura em relação ao ponto A, certo? Eu vou só botar um pontinho aqui para vocês não pensarem que essa vírgula separa coordenadas, porque a gente está no plano. Pronto. Então, quando a gente for calcular o momento aqui também usando as componentes e o braço de alavanca, eu vou ter que a distância perpendicular da componente Y vale x e a distância perpendicular da componente x da força vale 2,2 metros, ok? Então, jogando isso na expressão, né, e dizendo também que o momento total em relação ao ponto A tem que ser igual ao momento da força resultante
naquele ponto ali de cima, que eu também chamei de ponto C, na verdade a figura chamou de ponto C, vai ficar assim, ó. Então, eu tenho 1490, e lembrando que aqui todos os momentos vão estar na mesma direção, tá, pessoal? Por isso que eu estou suprimindo a direção Z, tá? Porque os vetores F e R estão no plano XY, então todos os momentos vão estar na mesma direção. Eu só tenho que ver o sentido, tá? Então, 1490 tem que ser igual. Ó, Fx, a tendência de movimento é sentido anti-horário. Então, é mais o braço de alavanca, que é o 2,2 metros, vezes a componente X da força, que é 3.250. Peraí, deixa só eu vou dar um pause para ver um sinal aqui. Pera. Não, tá certo. É que eu vi ali o meu rascunho e achei que eu tinha errado o sinal. Então, é 2,2 que multiplica 3.250. A componente Y da força, a tendência de movimento é sentido horário. Então, eu vou botar menos a coordenada X, que é o braço de alavanca, que multiplica o FRY, que vale 2.600. Quando a gente isola ali o X, né, soma os termos independentes e isola o X, a gente vai achar que a coordenada X ali da viga, do braço, BC, ela vale 2 metros 177 centímetros. Então, aquele ponto lá sobre o eixo BC, o ponto que a linha de ação da força intercepta o eixo BC, vai ser o ponto X igual a 2,18. Vou botar um pontinho aqui de novo para que vocês não se confundam. Y igual a 2,2 metros. Ok? Então, sobre corpos rígidos era isso. Próxima aula, a gente passa então a estudar equilíbrio de corpos rígidos. Um abraço e até mais!